Danny, do you know why you're here? I have these blank spots. Entre Estranhos é um thriller psicológico que se passa em Manhattan, em 1979. A trama acompanha a prisão de um jovem chamado de Danny Sullivan, que é interpretado pelo incrível Tom Holland, após um tiroteio no Rockefeller Center. Nós também temos aqui uma investigadora com uma postura de psicóloga, que é chamada de Rhea Goodwin, feito pela Amanda Seyfried, e que começa a desvendar a vida do Danny através de uma série de entrevistas. Entrevistas essas que começam a mostrar um passado muito misterioso que levou o Danny a ser quem ele é. Sometimes I think that night marked me. O seriado começou a ficar disponível nesta última sexta-feira na Apple TV Plus e já conta com 3 episódios, os 3 primeiros episódios disponíveis, e terá seus lançamentos sempre às sextas-feiras até completar o seu total de 10 episódios. O roteiro é adaptado a partir de um livro cujo título entrega um dos grandes artifícios desta história. E na verdade é difícil falar sobre essa história sem revelar algo central e sim revelador sobre o protagonista. Então, neste vídeo aqui de primeiras impressões, nós vamos conter, alguns spoilers importantes. Eu vou tentar ao máximo disfarçar esses spoilers, mas aqueles que forem mais espertinhos com certeza vão perceber. Entretanto, são essas informações, eu antecipo para vocês, que você mesmo vai concluir antes mesmo de terminar de assistir ao segundo episódio. E talvez aqui o mais legal seja perceber a história se desenvolver, a forma como a história se desenrola, a forma como o protagonista descobre aquilo que você já descobriu sobre ele. O próprio Danny começa a entender seus próprios problemas de saúde mental e os eventos que levaram ao tiroteio. A sequência de abertura da série com o tiroteio já entrega a caracterização mental do personagem, mas ainda deixa assim algumas dúvidas bastante importantes. Danny, you don't really seem like a dangerous person. E neste ponto aqui eu fiquei pensando sobre a nota mais baixa neste primeiro episódio. A nota mais baixa que eu falo, eu me refiro às plataformas de avaliação, que tem notas tanto da crítica especializada como também da audiência. E eu penso que talvez este episódio não tenha sido exatamente bem entendido, porque ele pode parecer sim confuso, lento e desinteressante, especialmente se você não tiver percebido do que se trata a história na verdade. Assim, o desenvolvimento que é entregue pelo segundo e o terceiro episódio são extremamente necessários, não apenas para você compreender o arco de apresentação do personagem principal e também da sua condição mental, mas também para entender aquele mundo ao seu redor, onde nem tudo e nem todos correspondem à realidade. E se você for alguém com um olhar um pouco mais treinado, certamente perceberá os muitos sinais presentes ao longo do apresentado nestes primeiros episódios, que revelam não apenas a condição de saúde mental, a condição de saúde do rapaz, mas também sinais dos grandes traumas presentes em sua vida, que se relacionam sim diretamente com o aparecimento daquelas cisões de personalidade que aos poucos são reveladas. O que me faz pensar sobre a história não ser exatamente original, mas sim um retrato que procura ser fiel a algo que acontece em nossa realidade. Hey, I'm gonna kick your little wiry ass. Bom, e falando um pouco sobre os outros elementos da produção, não há como negar o poder de um elenco estelar em cena. Este é um dos grandes atrativos do seriado e aqui todos eles fazem um excelente trabalho. Um ponto fraco que eu poderia apontar, que poderia ser apontado certamente, na minha opinião, são as linhas de diálogo que são fracas e existe um marcante anacronismo entre a língua falada e o período em que se passa a história, o período que é representado. E isto incomoda um pouco. Entretanto, as performances que os atores entregam conseguem realinhar estas inconformidades presentes e fazer o conjunto total da obra ficar muito bem feito. E o grande destaque do elenco é o Tom Holland no papel principal. É legal vê-lo dando passos de maturidade em sua carreira. Eu antecipo para vocês que eu não sou exatamente um fã, ou mesmo acompanho a carreira dele como ator. Na verdade, eu vi poucas coisas com ele, mas aqui, comparando aos papéis infantis nos filmes da Marvel, que é o que eu conhecia dele até então, o salto evolutivo é gigante. You are safe now. It never struck you as strange
that this man just showed up to save you. Figured I was lucky. Have you ever been lucky? Enfim, não se deixe enganar pela baixa avaliação inicial nas plataformas, com notas dadas pela crítica e também pela audiência, que eu sei que fazem parte dessa média final das notas. Essas notas, elas seguem tendências, na verdade. Em alguns episódios as notas podem ser maiores do que em outros. Nesse caso específico desse seriado, as notas do primeiro episódio foram bem mais baixas, mas do terceiro episódio você já tem uma nota 8.0, que é uma nota bem acima da média. Então aquela nota mais baixa do primeiro episódio acaba puxando a nota do seriado como um todo mais para baixo, mas ainda assim é um seriado que vale a pena. E o que eu estou percebendo nesse seriado em particular é um crescendo em qualidade, o que é muito bom, né? Em qualidade, crescendo do primeiro episódio até o terceiro episódio. Nós temos aqui um drama policial, algo biográfico, é uma história interessante que vale sim a pena ser acompanhada. Bom, e é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Deixo aqui o espaço nos comentários aqui embaixo para que vocês possam se manifestar, falar suas opiniões sobre o nosso vídeo, sobre o nosso conteúdo e também sobre este seriado. Nos vemos muito em breve. Fiquem todos bem. Tchau.